Olá, nós estamos chegando já ao fim da série da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta mensagem e a outra que vier são as últimas mensagens sobre esta série. Então, tem sido uma jornada maravilhosa, uma jornada muito linda, uma jornada na qual nós temos aprendido muito sobre Jesus e também usamos os textos de Hebreus capítulo 6 e capítulo 10 para falar sobre o apóstata, seu coração e tudo. Ao longo que também nós usamos Pedro, nós usamos Judas, nós usamos as cartas de Timóteo, as cartas de João, como esquecer delas. Então foi um estudo muito lindo e prazeroso. Mas está na hora do final, do encerramento. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Este encerramento será feito em duas partes, para não ser um encerramento tão atropelado, mas um encerramento tranquilo. Mateus 12, a partir do verso 22, vamos estar lendo aos poucos o texto e ali nós vamos ver o que a Bíblia tem para nós. Mateus 12, 22, lembre, é a série da blasfêmia contra o Espírito Santo que está aqui nesta série de pregações da Pibibicas. Tem outras pregações também, ali você pode conferir após esta mensagem. E a série quase completa da blasfêmia contra o Espírito Santo está aqui. Acho que as primeiras duas mensagens não estão, porque foram antes da pandemia, então, e não, infelizmente não foram gravadas, mas essa primeira parte eu vou dar hoje, de uma maneira resumida, junto com o restante, para que tenhamos então uma clareza maior sobre o texto. Mateus 12, 22 fala assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e ver. É interessante que a pessoa estava endemoniada, cega, muda. Na verdade, a cegueira e a mudez da pessoa eram consequências da possessão demoníaca. E ali nós podemos ver certamente que a pessoa sem Jesus, ela é assim. Ela está sob o domínio de Satanás, ela é cega e ela é muda. Como isso? A Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa expressão mundo não se refere, claro, ao globo terráqueo, não? O mundo como tal, porque a Bíblia fala que a terra pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor e ele é o rei da terra. Mas mundo na Bíblia, nesse sentido, a palavra que é usada na Bíblia ali, vai mostrar o sistema do mundo, o sistema que rege o mundo. O sistema que rege o mundo, o homem acha que é ele, mas na verdade é Satanás agindo e o homem no seu pecado entregando esse domínio a Satanás. O homem, no seu pecado, vive na expectativa de satisfazer a sua própria carne. E Satanás é como aquele vento que é jogado no fogo para avivar essa chama. Satanás aviva a chama do pecado no homem, coloca meios de tentação, por isso que Satanás é chamado do tentador. Ele coloca tentações no caminho para que o homem ainda mais escorregue no seu pecado. Satanás tenta o homem, mas o homem é responsável pelo seu pecado. Nós somos tentados a fazer muitas coisas, mas nem todas nós fazemos. Então, essa condição do homem sob o domínio de Satanás, sob o domínio do pecado, torna a pessoa cega. E Paulo escreve isso para os coríntios, que o homem, enceguecido por Satanás, não consegue ver a glória de Deus manifestada no Evangelho. A pessoa que está no pecado, ela não consegue perceber a glória de Cristo. Ela é cega. Satanás coloca tantas luzes ao seu redor que quando a luz de Cristo vem, ele não consegue diferenciar as luzes. O salário do homem, o salário do pecado, aliás, é a morte. E nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós, na verdade, nascemos como algumas espécies de serpentes peçonhentas, que já nascem com o veneno. O pecado já está em nós quando nascemos com essa doença mortal. Aliás, nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, de acordo com Efésios capítulo 2, verso 1. E quando nós olhamos para a nossa condição, nós não temos nada de bom. Para Deus, a nossa vida não é tão boa como nós achamos. Na verdade, se nós olharmos a nossa condição humana, da maneira como Deus enxerga a condição humana do homem sem Cristo, é para sentir vergonha mesmo. Porque o homem sem Deus
não tem um valor absoluto. Não há um valor no ser humano que possa mover o coração de Deus. Na verdade, o desejo de Deus de salvar o ser humano é simplesmente a procura não, que o homem glorifique a Deus por essa salvação. É que o homem glorifique a Deus, é Deus se glorificando na salvação do ser humano. Satanás então cega o entendimento do incrédulo para que ele não possa ver a glória de Cristo refletida no Evangelho. E isso torna a pessoa impossibilitada de clamar pelos seus pecados. A cegueira em que Satanás coloca o ser humano para não perceber o Evangelho impede que essa pessoa possa clamar. Mas entenda, assim como Jesus foi a única pessoa que conseguiu libertar essa pessoa, esse homem, assim somente Jesus pode ser a única pessoa que pode nos libertar do poder de Satanás. Aliás, Colossenses capítulo 2 vai mostrar que isso já aconteceu na cruz do Calvário, quando a Bíblia diz que ele exibiu publicamente os principais e potestades na cruz como um objeto de zombaria. Então, nós podemos ver em Cristo a vitória sobre o Satanás, a vitória sobre o pecado e a morte, mas aqui vem um ponto interessante. Esse homem foi levado por outros. Ele não teve condição de ir até Jesus, ele foi levado por outros. Assim também nós fomos levados pelo Espírito de Deus até Jesus. Ele nos convence de pecado, de justiça e de juízo. Mas para isso Deus usou pessoas que nos levaram a Jesus, que nos compartilharam do Evangelho, que nos transmitiram essa mensagem de vida. Nós hoje, que temos conhecido Jesus e fomos libertos da opressão de Satanás e do pecado, do poder do pecado nas nossas vidas, que não quer dizer que nós não pecamos, somente que o pecado não é mais o nosso Senhor, nós dessa maneira temos o dever e o privilégio de levar as pessoas até Jesus. Nós não podemos negligenciar esse papel nosso, de levar as pessoas até Jesus, porque nós, como seres humanos, sem Cristo, estamos impossibilitados de nos encontrar com Jesus. É através justamente da pregação do Evangelho, onde nós mostramos a vida de Cristo e o convencimento do Espírito de Deus, que a pessoa pode, então, pela ação do próprio Deus, abrir seu coração para Jesus. Então nós temos que aprender isso também, como um texto pequeno pode falar tanta coisa. A impossibilidade do homem de alcançar a salvação, por causa do seu pecado, mas também pela influência de Satanás. Cristo, o único que pode libertar o homem do seu pecado e das garras de Satanás. Somente Jesus pode fazer isso. E ao mesmo tempo a importância de que pessoas, assim como você e eu, possamos mostrar a vida de Cristo e levar essas pessoas a Jesus. Permitir que o Espírito de Deus faça o restante. Essa é a primeira questão e é sumamente importante, porque foi um milagre, uma obra de Cristo que somente Jesus conseguiu fazer. Mas ninguém conseguiria fazer isso. Então leve em conta isso, por quê? Porque quando o verso 23 fala que as pessoas espantadas diziam assim, será este o Filho de Deus? Por quê? Porque toda a obra do Espírito de Deus, porque Jesus agiu no poder do Espírito de Deus. Por quê? Trindade. Jesus poderia, pelo seu próprio poder, curar aquele homem? Sim, com toda certeza, porque ele é Deus encarnado, ele é o Emanuel, o Filho de Deus, o Logos, o Verbo que se fez carne. Mas ele agiu sozinho no seu ministério? Não, nunca fez. Por quê? Porque a Trindade faz com que eles, a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, atuem em unidade por um propósito comum. Eles não são independentes. Eles, individualmente, são Deus em toda a medida, força, extensão, atributos, poder, são idênticos em poder. Mas eles, além que têm funções diferentes dentro da Trindade, é uma complementaridade, eles também atuam por um bem comum e atuam em unidade. Jesus agiu no poder do Espírito. E sempre que há a operação do Espírito, este tipo de perguntas que a multidão se fez é comum. Será este o Filho de Deus? O Evangelho será a verdade? O que nós podemos fazer? Foi a pergunta que a multidão fez a Pedro no seu discurso em Atos capítulo 2. O que faremos? Isso é o poder do Espírito agindo.
Mas aí vem os fariseus falando assim: este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebú, o chefe dos demônios. Os outros evangelhos vão mostrar que foi uma murmuração e que isso cria que algumas pessoas comecem a pedir sinais do céu. Então as pessoas ficam maravilhadas. A ação do Espírito acontece, o poder do Espírito se manifesta em Jesus e as pessoas são atraídas até Jesus por um fato incontestável. Todo mundo sabia que esse cego e mudo era endemoniado, não era uma doença. A pessoa estava endemoniada. E perante esse fato incontestável, as pessoas falam, será ele o Filho de Deus? Mas aí vem os fariseus falando, não, é Beelzebú. Eles acusam Jesus de duas coisas. E aí, é claro, os outros evangelhos, eu já falei disso na série, como eles trabalham isso. Eles vão mostrar, em primeiro lugar, que Jesus estava possesso por Beelzebú. É a primeira coisa que eles vão dizer. Mateus não vai trabalhar isso, se eu acredito bem, Marcos que vai falar isso, não? Que vai mostrar que Jesus agia no poder, agia porque estava possesso por Beelzebú. Mas uma das coisas que Marcos vai mostrar, e Lucas e Mateus também, é que os fariseus acusavam Jesus de agir no poder, e vamos falar assim, na unção de Beelzebú. Então não era somente que Jesus era um possesso, era um possesso que agia no poder de Satanás. Eles estão, então, mexendo com, ou eles estão menosprezando, ou estão nem sequer zombando, eles estão acusando Jesus de ser, por natureza, um endemoniado, quer dizer, uma pessoa perdida. E em segundo lugar, eles estão acusando Jesus de agir no poder de Satanás como se fosse um bruxo, como se fosse uma pessoa que pratica o ocultismo. Então, quando nós vemos fariseus, e vamos lembrar do apóstata, porque tem muito a ver o fariseísmo com a apostasia, eles vão negar, o apóstata vai negar Cristo. Como? Ou nega a dupla natureza de Jesus, como Deus e como homem, e nós vemos isso hoje muito quando se fala do Jesus histórico, que tenta negar a divindade de Jesus, colocando Jesus como um mero mortal, ou vão desvirtuar a graça de Deus, a obra de Cristo no Calvário. Eles vão mostrar, ou eles vão querer falar, ou eles vão querer demonstrar que a cruz é insuficiente e que, na verdade, precisam se acrescentar outras coisas antes da cruz. Então, eles vão colocar no tempo de Paulo, era a lei, foi o mesmo caso do autor de Hebreus, acrescentar a lei. Outros acrescentavam obras, outros acrescentavam, como no caso da igreja de Éfeso, não somente acrescentavam a lei, mas também acrescentavam fábulas, mitologias, quase que elementos de magia. Então nós temos que tomar muito cuidado. E no caso do João, na primeira carta de João, era negar a humanidade de Jesus. Era o princípio do gnosticismo, negar a humanidade de Jesus, colocar Jesus somente como um ser espiritual. Por isso que João fala na sua primeira carta, todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne de Deus. Porque o que João lutou foi contra a encarnação de Jesus. Então você vê que a heresia, na verdade, ela toma várias vertentes, mas todas atingem a pessoa de Jesus. Quer seja a sua dupla natureza, como Deus e como homem, quer que seja a sua obra na cruz, quer que seja a negação da suficiência do sacrifício da cruz, qualquer coisa que for sobre esse caso, na verdade está negando a suficiência de Cristo, e negando a suficiência de Cristo, a pessoa está negando a operação do Espírito na vida de Jesus. Mas um pouco mais na frente, não é? Então, negar a obra de Cristo como insuficiente, acrescentando então isso, nega toda a salvação. E o detalhe é que a salvação não foi planejada após a queda. A salvação foi planejada antes da queda. Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. E Deus mesmo assim permitiu? Sim. Por quê? Nós vamos, é claro, nesse aspecto nós temos que dizer, Deus é soberano e sabia o que ia acontecer e mesmo assim ele deixou mesmo. Mas mesmo assim, ele mostrou a sua misericórdia e graça enviando Jesus antes que o pecado acontecesse. Deus sempre providenciou meios de salvação, aliás, o único meio, Jesus. Isso foi refletido através do sacrifício dos animais, foi refletido através da lei. Tudo isso como um pano de fundo preparando a humanidade para a vinda do Filho de Deus.
Então, aceitar as heresias sobre Cristo e a salvação é atingir a Trindade desde a eternidade. Não é uma questão qualquer. A heresia, na verdade, destrói todo o plano de Deus estabelecido nas Escrituras. Ele invalida as Escrituras, na verdade. Invalida a Trindade, invalida Deus. É outro Deus, é outro Evangelho, como Paulo escreve aos Gálatas ou a Timóteo. Então, qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus, e eu vou terminar com esta parte aqui, e eu vou continuar esta pregação então na próxima. Mas a resposta de Jesus é esta. No verso 25 fala, Jesus conhecendo-lhes os pensamentos. Entenda, eles estavam murmurando, mas Jesus sabia muito bem os pensamentos deles. Nós podemos, inclusive, murmurar contra Jesus a respeito de muita coisa. Nós podemos duvidar a respeito da obra de Deus em muitos aspectos. Mas uma coisa que nós não podemos é duvidar de Jesus, da sua obra na cruz. Nós podemos não entender o que Deus faz. Isso pode acontecer? É claro que pode. Se nós entendêssemos a mente de Deus, em alguns aspectos, principalmente naqueles que nós esperaríamos de Deus alguma resposta que não acontece, nós seríamos como deuses, sabendo o bem e o mal. Nós teríamos entrado no jogo de Satanás em Gênesis capítulo 3. Mas, na verdade, nós muitas vezes nós não compreendemos os caminhos do Senhor. Isso nos torna incrédulos? Não. Dúvidas, às vezes, podem vir. Dúvidas que nascem de um coração que deseja em Deus uma resposta. Agora, dúvidas que nascem de um coração incrédulo, aí Deus não entra nesse jogo. Até agora, o que nós temos visto é justamente a nossa incapacidade como seres humanos de nos aproximar de Deus. Incapazes. Não temos condições para nos aproximar a Deus. O pecado e Satanás são uma barreira que nos impede. Barreira que em Cristo é rompida. E por isso, quando a mensagem do Evangelho vem, ela vem e destrói então as fortalezas mentais que nós temos. E ali é quando o nosso coração se abre, podemos então compreender a beleza do Evangelho, mas ao mesmo tempo a nossa miséria como seres humanos. Porque o Evangelho tem isso, o Evangelho me mostra a minha miséria, mas ao mesmo tempo vai mostrar a graça preciosa de Jesus. E se eu, na minha miséria, vir até Jesus, eu não somente serei perdoado, eu serei filho do Senhor. Eu serei restaurado a uma condição que eu nunca imaginei que eu teria. Essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho que restaura, o Evangelho que dá vida, o Evangelho que liberta, que nos dá esperança. Agora, o que Satanás vai fazer? Ele levanta pessoas, como os fariseus, como os hereges, e tentam então nos desanimar e nos afastar, mostrando que a vida de Jesus refletida nas Escrituras é insuficiente. Mas deixa eu falar uma coisa, que eu estou encerrando aqui. Cristo é suficiente. Ele é supremo. Ele é o Senhor soberano. Desconfie daqueles que acrescentam algo a mais sobre a graça. Desconfie daqueles que falam que a fé não é suficiente. Desconfie daqueles que falam que Jesus não é suficiente. Não desconfie, como deixe de ouvi-los. As Escrituras devem ser suficientes para nós e elas vão refletir claramente que o justo viverá pela fé focada no Filho de Deus, uma fé que não é nossa, que nasce de Deus, que vem do Senhor. Fortaleça a sua fé no Senhor. Vamos orar nesta hora. Senhor, obrigado. A nossa fé não é nossa, vem do Senhor. E no meio do nosso pecado e maldade, o Senhor veio nos salvar, nos resgatou, não pelas nossas obras de justiça, porque na verdade nós não tínhamos obras de justiça, mas pela graça, porque é imerecido. Muito obrigado, Senhor, porque em Cristo nós temos a vida eterna. Eu oro, Pai, para que nós possamos, assim como aqueles homens que levaram esse endemoniado para Jesus, nós possamos também levar vidas aos teus pés. Desperta em nós, ó Deus, o desejo de resgatar vidas, de levar essas pessoas aos teus caminhos para a tua glória. Muito obrigado, Senhor. Bendizemos o teu nome e te louvamos e engrandecemos o Senhor em Cristo Jesus. Amém.
Na próxima mensagem, então, continuamos com as próprias palavras de Jesus. O que Jesus tem a dizer a respeito das acusações de que ele era possesso por Beelzebul e que agia no poder de Beelzebul. Até então.